Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será geometria espacial, né? Abordando especificamente cilindros. Bom, inicialmente, né? Região aqui, cilindro, é um sólido, né, gerado pela projeção aqui de retas de uma circunferência que pertence a um plano sobre uma outra circunferência que pertence a outro plano. Definição em si, né, maneira mais leiga, foi isso que eu falei agora. Bom, o que acontece? O cilindro começa com uma circunferência, termina com uma circunferência e em nenhum momento ele se deforma. E aí tem alguns nomes importantes aqui, ó. Essa linha aqui chama-se geratriz. Por quê? Imagine que você tem aqui uma reta, como se fosse um eixo fixo, e aqui você tem um retângulo. Se eu ficar girando esse retângulo em torno dessa reta, nesse sentido aqui, por exemplo, não, eu visualizo um cilindro. Essa linha aqui vai gerar para mim esse contorno do meu cilindro. Por isso que essa reta é chamada de reta geratriz. Quando eu tenho um cilindro de revolução, eu tenho um cilindro reto. O que isso quer dizer? Ó? Que a projeção do seno da circunferência de cima sobre a circunferência de baixo, projeção ortogonal, né? Aqui elas são coincidentes uma sobre a outra. Esse aqui é um cilindro oblíquo, por exemplo, que tem uma certa inclinação. Né? Aqui é a geratriz, então, né? Aqui seria o eixo do seu cilindro. Base tem uma circunferência, vai ter seu raio aqui. A base tem a base de baixo, a base de cima, são duas bases, né? E nós temos a altura. Lembrando que necessariamente a altura tem que formar um ângulo de 90 graus aqui. Nesse caso, quando o cilindro for reto, né, eu posso dizer que a minha própria geratriz já vai ser também a medida do tamanho da minha geratriz, né? Já vai ser a medida da minha altura também, né? Porque a minha geratriz formará 90 graus, diferente desse caso aqui, né, que a altura é externa. Bom, cilindro. Temos um cilindro muito especial que é chamado cilindro equilátero, né? O que é um cilindro equilátero? A secção meridional, né, de um cilindro seria o quê? Fazer um corte passando pelo centro das duas circunferências. Isso seria uma secção meridional. E isso, né, essa figura formada aqui é a minha secção meridional. No caso de ser um cilindro equilátero, o que eu posso dizer? Que essa figura formada aqui é uma figura regular, ou seja, uma figura de quatro lados que é regular, é um quadrado. Daqui até aqui, ó, é R. Daqui até aqui também é R. Posso dizer que esse lado inteiro aqui, então, são dois R's. Esse daqui, por ser equilátero, por ser regular, também mede dois R's. Mas isso também é a altura. Né? Então, nesse caso, eu posso afirmar que a altura do meu cilindro equilátero é igual ao diâmetro da minha circunferência, que forma a minha base aqui. Bem? Então, esse aqui é uma consequência. No caso, se eu te der o raio, automaticamente eu te dei a altura. Se eu te der a altura, automaticamente eu te dei o raio. Lembrando que isso só vale caso o meu cilindro seja equilátero. Bom, pensando no seu cilindro aqui, imagine que você veio aqui, fez um pequeno corte aqui na beiradinha do cilindro e você vai desmontá-lo. Né? Essa parte lateral, na hora que eu desenrolar, vai formar um certo retângulo aqui para mim. Né? Ah, mas é um quadrado. Não, não sei se é um quadrado ou um retângulo. É um retângulo inicialmente aqui para nós. O que nós temos que pensar aqui? Essa linha que estava aqui, ó, é onde essa região estaria apoiada. Essa base aqui, ó, ela estaria apoiada em cima dessa circunferência. Por isso que eu posso dizer o quê? Que a base desse retângulo aqui é a mesma coisa que o comprimento da minha circunferência. Como se calcula comprimento de circunferência? 2 vezes π vezes r, certo? Se a minha base vale 2πr, tenho aqui minha base, né? Por quê? Porque essa base é a que está sobreposta aqui. E no caso do meu cilindro aqui, que é um cilindro reto, a minha altura do cilindro também será a altura do meu retângulo. Isso permite com que eu calcule a área lateral do meu cilindro. A área lateral seria essa capinha aqui, né? Pensa que essa área lateral é, na verdade, esse retângulo aqui. Então, minha área lateral seria 2 vezes π vezes r vezes h. R é o raio do cilindro, o raio da base aqui, né, da circunferência da base, e h é a altura do meu cilindro. Qual seria a diferença para a área total? Meu cilindro, se eu desmontar ele inteiro, essa parte aqui forma essa região lateral aqui. Essa base de cima forma essa base aqui. Essa base de baixo forma essa base aqui. Se eu quiser calcular a área total, então, do meu cilindro, o que seria a área total? Seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tem alguns materiais que traz essa fórmula da área total como uma fórmula diferente dessa, tá?
deixa o π em evidência, o πr em evidência e tal. Não vejo sentido de decorar mais uma fórmula, por isso a gente vai tentar entender pela montagem, né, e desmontagem da sua figura. E como se calcula o volume do meu cilindro? O volume do meu cilindro, gente, como é uma figura que começa de um jeito e termina do mesmo jeito, é a mesma ideia do prisma. É a área da base multiplicado pela altura, né? Bom, vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Calcule a área lateral, a área total e o volume dos sólidos cujas medidas estão indicadas na figura abaixo. Bom, então vamos lá. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Esse caso aqui é um cilindro equilátero, né? Então, meu raio é 1, né? Minha altura aqui seria o dobro do raio, diâmetro, bonitinho. Quero calcular a área da base. A área da base seria π vezes r ao quadrado. Então, é π vezes 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar π centímetros quadrados. Isso aqui é a área da base. A área lateral. Lembra que isso aqui vai decompor, vai desmontar, vai formar um retângulo, né? A base do meu retângulo vai ser essa linha aqui, né? Então, pense que vai formar um retângulo aqui do lado. Essa linha aqui mede 2πr, então vai ficar 2 vezes π vezes 1, que é o meu raio. E a altura será o próprio 2. Isso aqui seria a área lateral, então, do meu cilindro. Então vai ficar 2π vezes 1 vezes 2. Resulta em 4π centímetros quadrados. Área total. A área total são duas bases, cada base mede π. Então vai ficar duas bases, 2π, mais a área lateral, que é 4π. Isso aqui resulta, então, em 6π centímetros quadrados. E o volume? Área da base vezes a altura. Área da base, já sei que é π aqui, né? π vezes a altura, que é 2. Então, o volume disso aqui resulta em 2π centímetros cúbicos. Isso aqui somente para a letra A, né, gente? Aí a letra B e C fica por conta de vocês. As ideias são muito semelhantes, tá? Uma coisa importante de eu mencionar aqui, ó, semicilindro. Você imagina um cilindro cortado exatamente ao meio, tá? Quando ele perguntar a área total, isso aqui também tem que entrar no cálculo da sua área. É como se fosse, ó, qual é a superfície que eu preciso, né? Qual é a área da superfície que eu preciso para montar esse semicilindro aqui. A mesma coisa pensando nos demais aqui, tá bem? Vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem um pouco, né, essas fórmulas aqui e estudar um pouquinho aí. Agora fica por conta de vocês. Os gabaritos estão juntos com as questões. Um abraço e até mais. Ótimo estudo.